Tô rouco, tô meio rouco. Mas eu falei que ia fazer outro, né? E me direciono ao judeu, né? E o cristão, da fé, né? Eu da fé. Os sábios, eles sabem tudo o que eles querem saber, porque foi dado por eles também, do modo que eles vejam. Eu tenho o seguinte: quem é da crítica, a escritura serve para criticarem cada vez mais. Deveria prestar atenção na vida, é o que eu acho. Bom, eu disse que ia falar, né? No outro vídeo eu falei que ia falar a respeito, continuar falando aí da criação. É claro que o estudado diz que é feito para ajudar. Ok. É feito para o povo de Judá. Certo. Mas a criação, vamos ver os conteúdos que está sendo colocado. Né? Vamos ver o que está sendo colocado. Por exemplo, no princípio criou. Eu sempre falo isso. É um problema sério. Porque o sábio vai por palavra. Tudo bem, a palavra é como janela. Cada palavra que você entrar, ela tem um sentido próprio. Não é isso? O sentido dela é próprio. É uma janela numa casa. A construção de várias palavras é a construção da casa. E você pode entrar por uma janela dessa tijolo. Vamos supor que ela está sendo construída de janelas, de palavras. Ok. Então, no princípio, em qualquer lugar, seja lá os cananeus, entendeu? Seja lá na Judéia, seja onde for. Ou lá para trás, por Faraó, não importa. Da onde vem a história, não importa. E não importa quem escreveu também. E nem para quem escreveu. Entendeu? O que importa são os sentidos que é montado dentro de uma construção. Né? Vamos ver a qualidade do material, o que se encontra nessa construção, os acabamentos, o que estão colocando e por que algo está entrando na construção. É o que eu imagino assim, eu não tenho estudo, né? Vocês vão me perdoar, mas o que eu falo é bom que a pessoa observe, principalmente o da fé. Né? Os sábios não, sábio, eu não estou falando para sábio, entendeu? Eu faço alegoria porque é como se eu fosse uma própria alegoria, né, do verdadeiro Pai nesse mundo. Ok? Estou vivo, sei que estou vivo. Me conheço como consciência a uma vida própria em mim, entendeu? O qual estou imaterial, é isso que eu imagino. Pode ser loucura para os sábios, para os estudados, não tem problema nenhum. Porque vão estudar a mente humana, é bem claro, estudando mente humana, material. A energia que vai ser vista, eles não podem entender dela. Pode até ver o grau dela. Mas não sabe se ela é viva, se é morta, o que, como é que ela age, por que ela age, vai dizer que é pelo material. Ok. Até uma vez o cara disse, o cérebro cria imagem. Tudo bem, ela cria imagem, quem vê? Então se alguém que está vendo não é o cérebro. Se o cérebro está criando, está dando a quem? Então eu tenho a mania de dizer que a vida, ela faz a vontade do material. Esse é que é o problema. O conselho seria para dominar, mas não vai interferir na obra material, não interfere. Essa é que é a verdade. Eu tiro por mim, desde que eu me conheço, eu começo a ver as coisas e vou ver, eu falo a respeito de mim. Eu procuro na escritura o que pode ser falado de mim mesmo. Esse é que é o problema. Então eu vou colher aquilo que eu conheço. Entendeu? Mentalmente o que eu conheço. É loucura? Não tem problema. É loucura minha, não tem problema nenhum. Quem não é louco vai colher de outra forma. Se não é louco, colha então o que não é loucura. Eu vou colher o que é loucura.
Vamos lá então, para os sábios. Tá, a vida está em primeiro lugar, essa é a base. E também, vamos ver base também no Novo Testamento. Eu falei de mente, então vamos ver mentalidade no Novo Testamento. O escritor que diz: aquele que ouvir minha palavra sai da morte para a vida. Ó, você não tem que entender que morte é essa, porque o morto ouvir, aí, como eu disse de outra vez, tem um exemplo. Qual é o exemplo para você saber isso? Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, os mortos estão sepultando, tem a primeira morte. Aquele que está sendo sepultado pelo que está morto, sepultando esse morto, é a segunda morte. Ok. Então, morto, sepultando morto. Então, o ressurgir da vida, né, do entendimento da vida, tem que ser na vida mesmo, porque é ela que assume material e fica como o mortal, entendeu? Porque se você olhar a história, é tudo história. A história é para argumentação. Para argumentação da mente, o que você vê, o que é que você entende, o que você pode saber. É mental, não é. Isso aqui não é coisa estudada, você não vai poder estudar isso, entendeu? Isso tem que estar em você, você tem que saber. Se não souber, tem que aprender. Se aprender e conseguir entrar e entender tudo, então você é você. Esse é o filho da vida. Ou senão, tá como morto mesmo e só vai ter vida, só vai ser vida. Aí falam vida após a morte. Então serão vida após a morte de alguém. De quem? Do material. Porque ele não aguentando mais te manter nele e você dando as coisas dele, o que acontece? Então, ele morre, após a morte dele você é o vivo, é a vida após a morte. Entendeu? Então, é esse que é o existir, vida após a morte. Entendeu? Não é o corpo que será arrancado lá do... Não, é o corpo já enterrado no solo e a segunda morte é fim. Muitos já se dão como segunda morte, porque ele diz, eu vou morrer um dia e acabou. Esses estão na segunda morte. Mental. Então, eles ali, ninguém pode mudar a mente deles, claro que não. Esse é que é o problema. Aqueles que ainda têm fé, é o sinal de vida, né, do filho buscando seu pai. Essa é a verdade. Assim penso eu. É mental, vamos lá. Aí também ele tem uma base no Novo Testamento que ele diz: a minha palavra é espírito e vida, igual eu já falei, não é isso? Ora, isso é uma base. Ele se dá base assim, é para que você então entenda o seguinte: aonde é gerada a palavra? Aí essa palavra vai ter valor. A minha palavra é espírito e vida. Ele te chamou, ele te convidou para você saber quem é que está falando contigo. Então, se a palavra é gerada na consciência viva, o morto não tem a consciência viva, está viva quando tem a viva nela. Ela é templo da viva para poder viver, para poder estar viva. Então, repare bem, até ia falar uma coisa que esqueci. Então, aí você sabe que está gerada na mente. Ok. Aí a base está perfeita. A quem entendeu, Paulo principalmente, estou falando para o judeu, presta atenção, porque eles condenaram praticamente, quer dizer, não é condenar, mas rejeitaram o Novo Testamento, do qual, na minha opinião, já era rejeitado desde lá de trás. Mas algum judeu inteligente colocaram de modo, se infiltraram ao sacerdote católico para que isso fosse aprovado, entendeu? Aí ele bateu, a católica então bateu o martelo. É judeu, mas é como evangelho católico. Tá entendendo? Porque quem aprovou compreendeu. Ó, compreendeu ou não compreendeu e achou que isso era tudo bobagem também. E aprovou. Quando aprova, aí vai ter o problema, porque é judeu que está aí.
aqueles que querem consertar, tirar o judeu das trevas onde eles entraram. Porque alguém fez isso. E na criação você vai ver, a treva está ali, que representa um segmento, seja lá cananeu, seja lá quem for, porque é o que foi para ensino do judeu, né? O rei mandou fazer uma Bíblia, assim é a história, eu não tenho certeza disso. Mandou fazer uma Bíblia para o judeu. Como eu já disse, eu li uma história uma vez, eu não sei aonde, eu não estou lembrado, não sei se foi de uma própria Bíblia, eu não lembro. E que era 127 províncias, da qual eu não vi isso em vídeo. E cada um tinha sua escritura. E o rei então mandou fazer uma escritura para o judeu. Mas só que é botando ele em treva. É como se o judeu era contra os cananeus, vamos botar assim. E os cananeus então, dá para eles, através do rei, dá para eles então o que era do cananeu. O cananeu entendia e não praticava. E a regra foi tudo para o judeu, onde ele era para observar, só observar, né? Por que isso, por que aquilo, isso aqui é justo, isso aqui não é justo. Não, aceitaram e fizeram tudo pela fé. Não tem problema nenhum, porque quebraram o procedimento dele para com o Eterno, ainda condena a si próprio e Eterno, acusando que o Eterno é isso e aquilo, é até assassino, destrói tudo mais. Quando Jesus diz o que é o destruidor. Ó, de rejeitaram Jesus, né? Tudo bem, vamos ver essa mente, que é um judeu que está escrevendo, na minha opinião. O Messias está ali, aquela mentalidade. O escritor é vivo, ele conhece a vida. E aqueles que acompanham ele também conhecem. Alguns que não conhecem vão escrever algum erro, né? O livro de Marcos, principalmente, tem erros. Mas não digo que é erro. Eu digo até que é para reforçar a fé. Embora ele avisa bem claro, quando ele diz assim, aquele que crê na minha palavra, esse acréscimo, que para mim sempre foi acréscimo. Eu olho pela justiça, eu não sabia que era acréscimo realmente, mas eu sabia que estava errado. Por quê? Porque se um Jesus, uma mente viva, vem para salvar, é para dar conhecimento. Ó, é para dar vida à consciência que está em escuridão. Está morta, está na morte. Em pleno corpo material. Ok. Numa dimensão mental onde fica essa morte. Vamos botar assim. No centro, vamos botar assim. A vida sai do centro e entra a morte. Ok. Fica no domínio dele. E a vida tem que estar ali por amor do ser humano. A vida tem que estar ali. Aí está na história de Adão. Esse é que é o problema. Que é feito de uma forma, mas tem alegoria ali dentro. Eu vou dando alegoria. Aí o sábio dá o que é, né, técnico. Eu não, eu dou o que é alegoria. Está lá. Então vamos lá. Eu vou conversando aqui, não tem nada escrito, vou falando o que vai vindo na mente, vou lembrando, vou falando. Ok. Então aí, vou voltar no Jesus, né? Então ele começa, né, dizendo quem crê na palavra e tal, né, a palavra dele é espírito e vida, apontando o que é chamado espírito no Novo Testamento, é consciência. Deste modo, se você ir para o Antigo, quando dizer, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, ora, a consciência não poderia sair do local e ir por cima das águas, mas é a consciência, quer ver? É o pensamento. É o pensamento de Deus, o pensamento é espírito, a palavra é espírito, porque a consciência é espírito. É isso que Jesus quis mostrar. Ele diz, a minha palavra é espírito e vida. E outra, de quem é essa consciência? Do material ou da vida? Da vida, do material. Aonde o Lucas vai deixar escapar, aqui e acolá, ele bota para fora. Ele diz, levar o corpo do Senhor Jesus. Ó, é a mesma coisa dizer, levar a moto de fulano. Ou levar o boi de fulano. Não é isso? E quem é o boi? É um. Quem é o dono? É outro. Assim, o corpo de Jesus, quem é o corpo? É um. E quem é o dono? É o que estava nele. A vida. A consciência é a vida, essa que diz. A minha palavra é espírito e vida, logo ele está dizendo, eu sou a consciência, espírito, para que vocês entendam o que é espírito, logo a consciência, o pensamento é espírito. É o que no caso então lá na criação eu vou entender que
o pensamento de Deus parava por sobre as águas. Como, como vai fazer, né, para abrir as águas, vamos botar assim? É só um modo de pensar, uma alegoria. Ok. E depois Jesus vai dizer o quê? Olha só, o Jesus que abandonaram. A luz veio e vocês preferiram as trevas. Olha bem, está apontando a criação. Não é isso? E quem conhecia a luz mandou que viesse, se fizesse presente, agisse nas trevas. E agiu e se fez presente. O outro que não conhecia a luz, que também era chamado Deus, que no caso ali eu já disse que poderia ser as duas criações. Uma Elohim ou Elohim e o outro é Yahvé. Entendeu? O problema é que aí o nome abrange tudo Deus, Deus sobre todos os deuses. Ó, um nome sobre todos. Ora, mas ali esse Deus que não conhece a luz, ele vai ver, a luz é boa. Ó, então está na treva, estão sendo criado algo nas trevas, não é isso? Ora, aquele que tem o nome treva ali é um ser também. No caso, é um amigo. Eles não vão falar, eles estão dando a dica. Né? Aí o que acontece? Aí Deus então, quer dizer, aquele que não conhecia a luz, chamado Deus também, chamou a luz dia, viu que a luz é boa, chamou dia. Esse é o primeiro dia nas trevas, já falei isso várias vezes. Ok. Ele chamou dia. Mas ele não está dando nome às trevas. Ali ele já separou, deu nome às trevas, à luz, separando das trevas. Ora, mas as trevas, vamos supor que se fosse um amigo ali, duas, o que conheceu a luz naquele momento, é uma denominação. O outro da treva é uma denominação, agora vai separar essa denominação. Assim também como Jacó é tirado e muda o nome para Israel e cria um novo povo daquele homem, através do nome. Ora, então tem os filhos de Jacó, o nome. E tem os filhos de Israel, o nome. O nome da vida. Geralmente o nome não fica para o material. O nome é para a vida, de certa forma. Entendeu? Por isso que vão pesquisar Jesus de tudo que é jeito, não vai achar. Se achar homem, qualquer um que fale o que é justo e fale da vida, está aí o Jesus. Homem. Mas o Jesus é a vida e está em todo mundo. Deus também vai se referir à vida. Está em todo mundo, é uma consciência viva também lá no começo. Agora, quem pegou e manipulou o nome, aí sim é outro papo. Aí vai dizer, Deus nunca existiu, Deus não existe, não sei o quê. Eu já provei que sim, porque olha só, se você criou a letra, foi criada a letra, não foi? As letras foram criadas. E ela tem valor, não é mito. Porque se for mito e não tem valor, então nome algum existe. Existe, mas não tem valor algum, é mentira. Olha só o problema. Porque através das palavras, da letra, né, as palavras criaram o nome. Ora, se a letra é criada e as palavras é criada, existe. Não é mito, são verdadeiras. Então Deus existe, Jesus existe. Verdadeiramente pela palavra. Agora, olha só, para se você se vestir de uma palavra, coração, meu nome agora é Jesus, ok, ou Deus, seja lá o nome que for. Você vai ter que proceder bem. Por quê? Porque o nome nunca falou, nunca pecou, nunca disse coisa alguma. Então, quem é mais puro e perfeito? O homem agindo, que não é o homem também, é a vida. A vida dando do que é do homem. Por isso ela não tem pecado nenhum. E Jesus inteligentemente diz o quê? Você está perdoado dos teus pecados? Ou ele diz, os teus pecados estão perdoados? Ele não diz você está perdoado porque você não tem culpa nenhuma. Ele está falando para os irmãos, a vida. A vida que põe tudo do homem para fora. Ou esqueceu que o homem ali, na história, porque a história é para argumentação. Você, então, criar né, argumentação. Então, repare bem, se é formado do pão homem, corpo, mente, tudo morto. Ele tem que ter uma vida aí. E a vida aí vai ser quem? Adão. Mas fica despercebido porque as pessoas não olham para a vida. O próprio judeu foi escrito para ele, ele não está observando, porque entra em técnica e mestre de palavra e se perde. Fica entrando pela janela. É o que Jesus disse. Se entrar pela janela, é ladrão e salteador. Não encontra a verdade.
porque está no erro, está errando. Está entendendo? Então o conjunto de palavras forma algo, vamos supor, como as águas. Agora, o Espírito de Deus tem que parar por sobre quem? Então o seu pensamento justo tem que parar por cima, sobre essas palavras, todo e ver o sentido que elas estão dando na união. Na união, isso é que importa. Então aí você vai ver. Então quando Jesus diz a luz veio, vocês preferiram as trevas, onde é que está isso? Não é na criação, a luz não veio ali? Aquele que conhece a luz não mandou que venha para criar no mundo escuro? Ora, e quem então tinha morador escuro? Quem? O Deus que agora vê a luz é boa. É Deus também. É um Deus nas trevas, outro Deus na luz. Mas o da treva reconheceu. Ó, e ali o outro amigo dele das trevas não reconhece a luz e chama ela noite. É por isso que ele diz, e Deus chamou a luz dia. Ponto e vírgula. Vai mudar o assunto, quase muda o assunto. É para deixar o sábio pendente. E as trevas, ó, ele diz, e as trevas chamou. Ele não diz, e Deus chamou as trevas noite. Não, não diz isso. Ele diz, ó, Deus chamou a luz, ó, dia. Era para ser a mesma coisa, e Deus chamou as trevas noite, mas não é assim. E as trevas, ó, então vamos botar, e Deus chamou a luz dia, vamos botar assim, o mesmo sistema. E as trevas chamou noite. Ó, o assunto era luz. Presente os dois. Quando chega na treva, o cara não repete. Tá entendendo como é que é? Ok. Então aí, o que é que Jesus está vendo então? Ele está dando para o judeu. Ó, a escritura foi dada para eles. Então, repare bem, ele viu, ele se torna um mestre aí, ele venceu isso aí. Aí é dispensado, porque o judeu continua em nome do Eterno no erro, sem saber. É inocente. E a fé prevalece e está junto com o Eterno, não adianta. Ninguém conseguiu derrubar o judeu, essa aqui é a verdade. E o cristão. O cristão alto se derruba quando sai da fé. Porque ele vai entrar no entendimento dos outros, que vai contra de todo jeito, já não vai contra nem as obras, vai contra direto ao Deus da sua fé. Porque ele diz, os caras dizem que não existe, você acredita. Mas o Deus que você está falando e você acredita não é o que está escrito, na verdade. É o que é responsável por tudo que você vê. Essa é a verdade. Então, se você sair da fé, ou não procurar pelo menos, eles estão ensinando, dizendo que está errado, aprenda com eles, tudo bem. Aprenda com eles. Mas observe a diferença do que vocês crê para o que parece que é o que vocês crê. Mas não é. Tudo bem, mas em nome do que vocês crê, não tem pecado nenhum. Vocês fazem o que eles estão mandando. É por isso Jesus disse, ó, faça o que eles mandam. Ó, tá entendendo? Ó, faça o que eles mandam. Agora, será que ele concorda que você faça igual eles estão fazendo? Não, ele diz, não, faça o que eles fazem. Tá aí o grande ensino, é grande ensino isso. Entendeu? É tipo político. Mas tem outro sentido, porque a mente é a vida que está falando. Esse é que é o problema. A vida, ela é escrava. Ela não está servindo tanto grande quanto pequeno? Oh. Aí o cara vai dizer, que tal esse Jesus? Então tá certo. E se ele sair de você então? Você quer ser o quê? Você não quer servir, também não pode ser servido. Aí a vida sai de você, então você tem que morrer. Pronto. Olha só o problema. Então quando você serve alguém, a tendência da visão da vida é essa, não tem problema que eles estão judiando de você. Eles não têm juízo, só pode ser. Eles não olham para o que serve a eles, a vida. É esse o problema, é por isso que tem que ter paciência. Entendeu? São sofredores, não tem que discutir nem brigar com ninguém não. Essa é a verdade. Entendeu? Então vamos voltar lá. Então a luz veio, vocês precisam as trevas. Claro. Aí o cara coloca uma tarde, eu repito isso certo até vocês entenderem. Ora, se existir uma tarde e não tem sol nem nada, é espiritual. Espiritual já sabe o que é. A mente. Onde a palavra espírito e vida é gerado na mente. O que é a mente? Espírito. Então o que parar sobre as águas é o pensamento. Então não é vento, não é coisa alguma. Mudou aí. Aí está dando uma mudança no entendimento. Não pode misturar. Aí o que acontece?
Aí então vai existir uma tarde, né? É o que eu falo. Essa tarde então é o quê? Bom, o dia já existiu. Até a tarde já tá aí a tarde, não é isso? O que essa tarde em diante é? Não é uma noite? Ah, mas é chamado dia. Por isso o entardecer, essa tarde, o escritor diz, e foi tarde, ó, e foi a tarde. Ah, e foi a tarde. Ó, que já é alvorecer de escuridão. E o amanhã, ó, tá escuridão. Dia primeiro, escuridão. Porque tu já pensou ter um dia de luz? Aí há uma tarde e é dia de novo, primeiro dia outra vez? Não escolher errado? Agora foi por fé. Tem culpa? Não. Faz o que eles mandam, não tem problema nenhum. Se quiser continuar seguindo a lei e preceito, também não tem problema nenhum. A culpa não é vossa. Eu estou falando para o judeu. A culpa não é de vocês. Continue dando ouvido aos seus sábios, que está no pleno erro, igual vocês estão sem saber. E tem culpa? Não. São sábios nisso. Mas o que vos salva? O que vos salva disso aí é guerra da fé contra o mandato para o erro. A fé vence. A fé é o canal direto, direto ao eterno. Aí você faz tudo acreditando que o eterno mandou, você faz. E tem culpa? Não, é o que Jesus disse, faça o que eles mandam. O galardão dele já está preparado. Faça o que eles mandam, não tem problema nenhum. Só não faça o que eles fazem. Dá para vocês fazer, então não ensine isso. É isso que está sendo dito. Não ensine que tem que ser assim, que é isso por isso. Não, está no erro. Você está ensinando treva. Aí saiu da luz. Aí vai entrar justamente da tarde para frente. Agora aí que está o problema para quem guarda sábado. Se você tem dois primeiros, um dia é de luz. Esse é o primeiro dia. Aí existe uma tarde, provando que existiu o dia de luz nessa escuridão, para quem está na escuridão. Aí o entardecer, para quem está na luz, é o alvorecer para quem está nas trevas. Aí o que as trevas vai considerar a luz? Como noite. Fica ao contrário. Então, daí entra esse entardecer para frente, aí é dia, claro, é alvorecer de dia escuro, é amanhecer e logo dia. Aí tem que vir a madrugada e o entardecer das trevas, que é o alvorecer da luz. Olha só. Aí os profetas que viu vai dizer, entre uma tarde e outra, esse é que é o problema. É colado, entre uma tarde e outra. Não vai ser do amanhecer à tarde. Então é para quem está na luz que está recebendo a ordem, que você vai ver essa tarde. Agora e outra, quem conhece sabe que o alvorecer é atardecer das trevas. Então entre uma tarde e outra, já de manhã cedo, já no manhã cedo, que atravessou o entardecer das trevas, é amanhã cedo, de luz, aí podeis comer pão. Dá para vocês entenderem? Então, esses são aqueles que tá pegando as coisas e tentando ajeitar, tirar vocês da escuridão. Mas a regra de lei de tudo dado e o sacerdote cumprindo tudo que é para vocês cumprir, é para escravizar. E conseguiram. Mas, quer dizer, mataram o procedimento para com o eterno, mas a fé ficou o canal mostrando que vocês estão lá, firme com ele. Errando tudo em nome dele porque assim deram. Não é isso? Então, aí você dispensou Jesus. Não tem problema nenhum. Vocês não têm culpa alguma. Porque o Messias que vocês esperam é conforme o que deram para vocês errar, está dizendo. Entendeu? Seguir essas leis. Então, qual Jesus está esperando? As trevas. Aí, você vai ver que o primeiro dia é luz. Olha bem. Logo a seguir tem um dia escuro. Primeiro também. Que
da tarde ao alvorecer da escuridão. O morcego começa a brincar à tarde. Aí logo amanhece, quer dizer, vai escurecendo e logo pleno dia escuro. Aí quando vai de madrugada, começa a amanhecer, que é o entardecer deles, aí eles se afastam. Já é hora deles ir dormir. É o entardecer deles. É o amanhecer para a luz. Então começa a obra, aí a escritura é assim, aí começa a obra e vai vir tarde de novo. Aí para ali e vai dizer, e houve tarde, quer dizer, houve noite. Estão descansando. Aí vai vir a madrugada e começa a obra de novo. Então aí vem o primeiro dia que vai até o sétimo, ó, de luz. Aí vai haver tarde, esse entardecer, alvorecer para a escuridão, vai até o sétimo também. É dia para quem é da treva. Aí temos 2/7 dia. Que se o cara quiser explicar, mas no mínimo quem deu não quis explicar. Né? Tá botando vocês na linha para quê? Estão fazendo errar mesmo, que já vi que não tem, para poder a fé prevalecer. Não, também não foi erro. Se pensaram que estava enganando o judeu para botar eles no buraco tremendas trevas, se enganou. Se enganou. Por quê? Porque a fé é o canal. E só basta usar agora o amor. O amor abrange tudo, a fé, tremenda potência. Ok? Então, não precisa entrar em mérito nenhum. Só isso. Olhou para a vida está em você. Se você acreditar, então, entrar no que deram, mas Jesus até diz, faça o que eles mandam. Então, se vocês entrarem naquilo que eles deram, não tocar no animal vivo imundo, chamou de imundo um animal vivo, não olhou para a vida e nem olhou para o eterno. Porque se você diz que tudo é feito pelo eterno, que ele é puro e perfeito, e depois você acusa uma obra que diz que é ele que tudo fez, o que é que está acontecendo? Está chamando ele de imundo, que faz imundice e é imperfeito. O que é que deram? Mas a vossa fé está como se ele tivesse dado. E agora? Aí é que está a salvação, é essa. Não é isso? É fazer tudo. Faz tudo. Jesus disse mesmo, faça o que eles mandam. Só não faça o que eles fazem. Então é isso. É dar para os outros e querer convencer. Não convença. Não dê assim, dessa forma. Se aprendeu de novo o ensinamento, esse será abandonado. Olhar para a vida, você vai ver a lei da vida. Aí está o ensinamento da vida, perfeito. Entendeu? Então vai acontecer o que no sábado, então. Se você olhar o final da criação, que poderia ser até o começo, que é assim que depois foi criado, mas vamos botar ali. O Deus que chama luz, está em dois ali, dois que são chamados Deus. Não é isso? Aquele que conhece mandou vir a luz, o que não conhece chamou a luz dia, passou a conhecer, viu que é boa, não é má. Ele estava nas trevas, entendeu? E o outro não reconheceu, o seu amigo. Esse é o problema. Por isso vai ser criado dois grandes luzeiros. E para que dois grandes luzeiros? Não é sol, não. É justamente para separar os dois nomes sobre a luz. Qual? Dia e noite. Porque o Deus que reconhece a luz é humano. Chamou dia. O outro, que está na treva, continuou. Ele é o grande poder lá, o Deus lá das trevas, no caso. Ele chamou, a luz chamou noite. Ficou com dois nomes. O escritor agora tem que mostrar isso aí que ninguém está vendo. Então cria dois grandes luzeiros para separar o quê? Os dois nomes. Que está sobre a luz, dia da noite. Então vamos lá para o final da criação. Então aquele que chamou a luz, ele volta para a sua luz. Só que o escritor não vai falar aí, e Deus que mandou vir a luz voltou para a sua luz. Não, ele vai dizer assim, ó, e Deus ele terminou a sua obra. Ó, esse é o que criava em si e mandava o outro fazer. Dava poder para isso, o outro tinha poder para isso. Era da treva e tinha poder para fazer. Então repare bem, uma criação entre dois, para o bem-estar de quem estava nas trevas. Então tá certo. Olha a criação para que foi. Aí então ele, em vez de dizer, volta, descansa na sua luz, ele diz assim, e descansou no sétimo dia. Ó, vamos lá para o início. A luz veio, esse é o quê? Chamou dia, e houve tarde, então esse é o quê? Primeiro dia.
Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Tem que ser falado o sétimo dia. Ora, aí vai haver a tarde. Agora o dia é escuro. Então, dia escuro. Então tem que ser dia primeiro. Entendeu? Então é por isso que aí o outro que reconheceu a luz, por amor daquele que não reconheceu a luz, ele ficou nas trevas. Então vai dizer assim, só que o cara não complementa, ele diz, e descansou no sétimo dia, ó, esse é o que conhecia a luz. De toda a sua obra e tal. E a bênção agora é o outro, mas ele não vai falar. E abençoou o dia sétimo, ó, não é o sétimo dia, é aí que tem que estar olhando. Porque nele descansou, são dois descansou, um voltou para a sua luz, que é o sétimo dia, ou primeiro dia de luz, ok? E esse outro, então, ele no dia sétimo. Aí vai dizer o quê? E abençoou. O que é abençoar? Abençoar na fé é muitas coisas. Pode até estar certo, porque é como se diz que Deus está mandando, então está certo. Por quê? Porque na própria criação diz, e Deus abençoou dizendo, quer dizer, olha o que é que vem depois. Crescer e multiplicar, isso não é uma ordem? Então o que é abençoar? Ordenar. São os sentidos que ficam escondidos. Ó. Abençoar, ordenar. Então Deus ordenou. Ó. E santificou. O que é santificar? O que é santificar não é guardar? E guardou. Ó, ordenou as trevas e o guardou. E nela descansou. Por isso nela descansou. Porque deu ordem e guardou as trevas. Ele está lá. Então quem entra, aí é que está o problema. Se todo mundo errou, entrou nas trevas, esse aqui é o problema. O Senhor está lá esperando para livrar vocês. Ora, se esse Senhor fosse aquele de Adão, aonde o homem não é o Adão, o homem não é o Adão. Para vocês entenderem mais uma vez, vou ter que repetir várias vezes. Ó, Adão deu nome a todos os animais, não está escrito isso? Deu nome às vacas, deu nome às aves, não é isso? Então eu boto logo direto, deu nome a todos os casais de animais, não é isso? E vi as fêmeas, osso do macho, não é isso? É isso aí. E depois diz o quê? Adão é o homem, quer ver? E Adão dando nome a todos os animais e não achava para o homem. Ué, será que é tão difícil de entender? Isso que eu estou fazendo é alegoria ou uma realidade? Tudo bem, seja uma alegoria, porque o fundamento da criação é para o judeu, é para Judá, assim dizem. Embora não está escrito isso, mas como o sentido da história, Babilônia, que mais não sei o que, e vai para lá e volta para cá, e é para aquele povo, e uma guerra também entre cananeus, mas acontece que o judeu assume o deus cananeu, no caso, esse é o problema, é como uma vingança, uma guerra aí de poderes, ok, para o domínio. Mas isso aí vão deixar para lá, isso é político, eu não estou falando político, eu estou falando da vida, eu estou falando da vida e de um poder realmente existente que tudo fez e conserta as engrenagens e mantém tudo funcionando. É isso que eu estou falando. Então, vamos lá para a alegoria então. Até esqueci o que eu estava falando, porque eu estava falando de Adão, não é isso? Então vamos lá. Aí então Adão deu nome a todos os animais e tal, mas não encontrou para o homem. Adão é o homem? Eu estou cansado de falar isso, mas vou repetir até que vocês prestem atenção nisso. Está escrito lá ou não está? Está lá escrito. Ele não encontrou para o homem. Então Adão é o homem? Mas se você não encontra algo para o seu filho, você é o filho? Então vamos acordar, né? Não importa a sabedoria de palavra. Ah, que palavra tal significa isso? Não, o Espírito de Deus para por cima sobre as águas. Se Jesus bota Espírito como consciência, o pensamento está por sobre. Vamos ver o que está acontecendo. Está vendo por cima, não por dentro. O sábio entra por dentro da palavra e vai coisando. Ele está infiltrado em tudo isso aí.
Está preso aí. Aqui, a alegoria, estamos por cima. É o Espírito de Deus por sobre as águas. Vamos botar assim, o pensamento vendo as intenções, que está por cima. Não estamos olhando palavra, ok? Estamos olhando o que acontece com os conjuntos de palavras. É como estar olhando para o pessoal embaixo, vendo o que é que estão fazendo. Então vamos lá. Então aí não encontra, né? Para o homem. Aí vocês vão ter que entender por que então abriu o olho do homem. Se Adão não é o homem, Adão é a consciência viva no homem. É o que Jesus está mostrando. A minha palavra é espírito e vida. É como o Adão lá, que se torna o Cristo sofredor, entendeu? Do qual ninguém vai ver em lugar nenhum, mas quando se escreve a respeito dele, ou de Jesus é o mesmo, se fala o quê? Se fala em morte de cruz, se fala todo o sofrimento aplicado a ele. E quando aplicar a ele a cura, aí não vão entender. Não vão entender por quê. Se o homem morre lá em Adão, Adão assume. Ó a ressurreição aí, do morto. O homem morre na desobediência. Imediatamente, a vida que está nele não vai embora. Ela faz o contrário. Por amor, ela assume o homem, assume o Adão. Assume o homem, o Adão assume o homem. Então agora, ele vai dar do coração do homem. Vai dar tudo do coração do homem. É o que ofende a ele. Porque não é da essência dele. Dá o erro. Mas como ele, por amor da responsabilidade que tinha com o homem erra, ele assume de vez. Antes deixava por conta. Ajuda, fala, dá sabedoria, mas se o homem não ouvir e fazer por conta, aí pronto. Ele tinha o livre-arbítrio, perdeu o livre-arbítrio na morte. Morre, não tem mais livre-arbítrio. Nenhum, nem para fazer bem, nem para fazer mal. Agora é a vida que vai fazer por ele. Aí vocês vão entender por quê. O perdão Jesus não vai dizer, você está perdoado. Não. Os seus pecados estão perdoados, seus feitos. Porque pecado é feitos, não é a gravidade de algo. Por isso que no Novo Testamento diz assim, ó, há pecado que pede para a vida e há pecado que pede para a morte. Eu estou fazendo essa colocação para vocês entenderem. É como dizer, há feitos que pedem para a vida e há feitos que pedem para a morte. Então o que pende para a morte é a gravidade. Para a vida é a gravidade do bem. Então quando fala bem e mal, se fala de vida e morte. Na escritura lá, que foi dado para o judeu, diz o quê? Põe perante vós, ou de outro modo, que já mudaram o modo de escrever, porque eu tenho a Bíblia antiga que está dizendo assim, ó. Põe perante vós o bem e o mal. E vai explicar depois o que é o bem e o mal. A vida, ó, o bem, e a morte, o mal. É o que estão falando. Mas a vida não olha, não pode existir morte sem vida. Então qual a lei da vida? A lei da vida é dar o sol para todos, não é isso? O Pai dá o sol para todos. Pode estar errante, pode estar o que for. A morte é causada pelo homem. O homem, praticamente, ele é esse próprio morto, é a própria morte, vamos botar assim, era pó, é formado corpo e mente, tudo morto, não é isso? Aí tem que receber uma vida. Então, é isso aí. Acabei que está muito longe aí, mas tudo bem. Então, vamos a respeito do Adão, depois eu encerro, falo do Adão. Bom, vocês estão sabendo aí que então Adão não é o homem, mas estava no homem, porque eu vou explicar em outro. Eu estou explicando, já falei isso várias vezes. É que eu falo de modo diferente cada vez, depende do que eu estou ouvindo nas pregações, é o modo que o cara está raciocinando. Eu dou daquele modo para ele entender. Mas se ele não entender, eu vou modificar o modo. Até dar o modo direto. Entendeu? Não dá para dar o modo direto para quem não está totalmente longe, né? Tem muita gente ainda que acredita em várias coisas, né? E quando os nomes, nenhum nome já errou na vida, nenhum. E se alguém quiser chamar alguém de mentiroso, eu provo que todos são. Esse é que é o problema. Ninguém escapa. Não tem sábio, não tem coisa alguma.
nesse mundo, nem a própria vida que vai escapar disso, porque ela vai receber a culpa. O nome recebe a culpa. Mas nem o nome nem a vida tem essa índole, não é dela. E o morto não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque está morto. Eu vou só finalizar então que a vida dando do que é do homem, isso ofende a ela. Por isso que o cara que entendeu diz assim, ó, o que entra pela boca do homem, qual homem? Natural. Não ofende o homem, qual? O espiritual que assumiu o homem. Ó, não ofende o homem. Mas o que sai da boca, ó, o que ele colhe do homem, ofende a ele. Ofende o homem. Por isso que disse, quem tem ouvido que ouça. Então, tem que ir esclarecendo, porque tem que prestar atenção na vida. O Jesus aí não foi dado de bobeira não, nem Cristo. Representa toda uma história, desde colhida, não sei da onde, não importa de onde foi, quem é, se é cananeu, se é judeu, se é... Não importa isso. Importa é a mentalidade nisso aí. É isso que importa. A consciência para com a vida. Porque se você diz que um dia vai morrer e acabou tudo, então você está na segunda morte. Pode ter certeza disso. Agora, se você ainda diz, não, eu ainda tenho, não, a gente tem uma vida aí, não, a gente, o pai é vivo, ele fez tudo. Aí é uma fé, aí você está na primeira morte. E vai sair dela, para a vida. Não para... Por quê para a vida? Porque você está vivo, cara. Se você não reconhecer que é uma vida em você, e se ela sair, você morre, mas você morre como? Você não morre, mas você está assumindo material, então está como material. Então, na sua mente mesmo imortal, vai ficar como morto para sempre. É isso que quer dizer. Se o pai não intervir, fica morto para sempre até o dia que ele quiser. Porque você procurou isso. Então a culpa, você não pode culpar o material. E nem a vida, que assumiu ela e assume os pecados também, carrega. A fé é perfeita, eles fizeram tudo em nome do Eterno, acreditando que o Eterno mandou fazer tais coisas. Onde é que o Eterno vai mandar matar, rapaz? Se ele é tudo sobre tudo. É tempo, é vida, é poder, é força, é tudo isso. Ele é o tudo. Ora, se ele é o tudo, tudo está nele. Aí alguém vai querer ouvir a cara dele, é o que eu sempre dizia. Como é que você vai ver a cara dele se está dentro do universo aí? Ele está sobre tudo, é tudo. É como estar na barriga da mãe, como é que vai ver a cara da sua mãe e do seu pai? Né? Então tem que ter fé. Então por isso que eu digo, quem tem fé tem uma grande vantagem, um canal direto, um criador que ele não conhece, não tem problema. Se enganaram, eles botaram Deus que mata, Deus não sei o quê. Aí o outro diz assim, que Deus aí que não tem ciência, não tem nada e tal. Mas se referir ao que o povo tem fé, que não é aquele ali, aí eu vou poder perguntar assim, pelo da fé eu vou poder perguntar, e você que diz que aquele Deus não tem ciência, você pode fazer o que ele fez? Esse é que é o problema. Você pode fazer o que ele fez? Aí o cara vai ter os argumentos dele e eu tenho resposta para todas elas. Eu não vou falar aqui para não despertar. Então é isso. Esse é o problema. Mas tá bom, foi um prazer. Eu fui falando por falar, né, o que vai vindo na cabeça. Mas vocês vão juntando o que é legal. Eu sempre gosto de fazer assim, para que seja vocês que lê Bíblia, não o que está começando. O que está começando, olhe para a vida. Olha como é que a vida procede em cada pessoa. O cara mata o outro, a vida não sai do homicida. Olha o julgamento da vida qual é. Mas a lei do país pode condená-lo. A lei do país pode condenar a morte, como se fosse dono da vida, mas está condenando o material, mas está condenando a vida. É por isso que Jesus vai dizer, se fizer um desses pequeninos, a mim me faz. Quem é ele? A vida, tem tudo. Ora, se Paulo perseguiu o cristão, quando na história, depois, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, é quem tu persegue. É a vida em todos. Vocês estão procurando Jesus?
O nome está aplicado não é a matéria, esse é que é o problema. Mas pode ser a matéria e você pode olhar também para a matéria, não tem problema nenhum. Por quê? Porque faz parte da história de Adão, do qual assume o homem e abre o olho do homem. E vocês têm que lembrar que assim que traz a mulher para Adão, ó, traz para Adão. Adão está no homem, ele é o dominador. Consciência viva que reconhece, entendeu? Para o homem passar a reconhecer, é gravado na mente humana. Então, repare bem, aí leva a mulher tirada da costela do homem, leva para o homem ou para Adão? Leva para Adão, o que está no domínio é Adão. Então vê que essa agora, não aquela dos animais, é osso do meu osso, ó, o corpo que está vestido. É como dizer, é o pneu do meu carro que estou dirigindo. O problema é quando erra, depois que erra, aí diz assim, e essa se chamava varoa, porque do varão foi tomada. Aí é o material, o casal material. Mas para ter o casal material, tem que ver o casal de vida dentro. Então aí, olha só, quando erra, os dois abrem o olho. Se os dois abrem o olho, agora abre Adão e abre a mulher de Adão lá, o olho do homem aqui e da mulher lá. Então agora vai mudar o nome, porque agora quem se torna mãe de todo vivente, o material é vivente, se torna alma vivente, ele não é vivo, se torna vivente, porque tem uma vida nele. Então, porque se você quer colocar um corpo como alma vivente, então é porque tem uma alma, aí entra o mérito de uma alma viva nele. Aí quando vamos falar de alma, aí vai misturar tudo, porque hora vai estar falando da carne, vai estar falando mas tudo bem, porque se uniu as duas coisas é a mesma coisa, no modo de falar, não tem problema nenhum. A fé é que vai mandar. O que você sabe ou não interessa. Né? Aí o que é que vai acontecer então? Né? Tá falando, então aí quando erra, então ele cai, abre o olho do homem, a mulher lá também abre o olho da mulher, material, e os dois se sentem nus. Por quê? Porque agora passou a ser como a veste. Aí o Deus ainda pergunta, mas quem te disse que estava nu? Não estava vestido do homem. Você está entendendo? Adão não era o homem. Não achava uma ajudadora para o homem. Dá para entender? Então, só esses argumentos, é alegoria que eu estou fazendo ou está lá? Pô, a alegoria dentro do que está lá, ela está lá mesmo. Agora, se você quiser tecnicamente querer falar isso ou aquilo, é história. Não tenha dúvida disso. Mas esse é o conteúdo que está dentro da história. Entendeu? Não pode fazer história em quadrinho sem sentido. É para levar o quê? O cara jogou um tijolo aí, por quê? Nada. Só jogou por jogar e acabou a história. É claro, tudo tem que ser levado em conta, é lógico. Eu não olho nem para o temporal, por quê? Porque se é judeu, e tem judeu até hoje, o tempo se estende de lá até aqui. Ou não? Se tinha religião, e se tinha o católico, se tinha... Então, e ainda existe pessoas, então se estende de lá até aqui, entendeu? Então, se estende de lá até aqui, então está valendo. Se lá tinha vida, é temporal aquela vida de lá, mas ela continua aqui. Porque se a vida perdesse o valor ali, não teria futuro, nem para eles, né, que são judeu ou cananeu, seja lá quem for, romano, não tinha nem para ele, e a vida tinha que terminar ali. Como? Não tem mais pessoa viva, porque é temporal. Ali é temporal. Mas o que o pessoal quer dizer é que o caso acontecido era para aquele povo. Mas eu acabo dizendo que tem que vir até aqui. Por quê? Porque o pessoal se multiplicou e vem até o futuro. E Jesus fala do futuro. Fala no mundo que está por vir, ó. Não se casarão, nem se darão em casamento. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Do meu jeito, eu não estou levando coisa nenhuma, só estou fazendo alegoria. Né? Vou criando, mas está lá. Tá bom, foi um prazer. Até a próxima, eu vou parar aqui. Não vou nem tirar a camisa, já fiz o primeiro e esse é o segundo. Vou fazer o terceiro, com a mesma roupa. Também só tem essa mesmo. Não, eu estou brincando, tem mais umas duas lá. Outra já.